Bom, hoje é dia 13 del mês de junho, estamos iniciando a aula de cratologia deste dia e vamos entrar a redefinir alguns temas que eu acho que são importantes e los aprofundando no correr dos anos de estudo. Como eu falei em aulas anteriores, quando eu iniciei os estudos de cratologia, tinha 20 anos. Depois fui aprofundando e conheci o último embaixador em Uruguai e último presidente da ALALC em Uruguai. Não era o último embaixador, perdão, era presidente da ALALC e embaixador em Uruguai naquela época. Otero Rengifo, que foi meu mestre em grau 33 da maçonaria, tinha sido senador e também decano da Universidade de Popoya. Então, com ele iniciamos uma série de estudos. Em realidade, diria que eu iniciei com ele os estudos da patologia em um nível mais profundo. Anteriormente, eu estava procurando a patologia de uma maneira diferente. Sem dúvida que quando se fala de cratologia, as pessoas associam com poder político, manipulação, jogos, enganos. Então, naquela época, Maquiavel, Sun Tzu, Miyamoto Musashi, técnicas, estratégias, jogos políticos, eram elementos de estudo básicos para aprender a lidar com uma realidade que o mundo nos propõe dia a dia. É decir, el mundo no es un paraíso. Y esa es una realidad que nós temos que ver a diario. É só abrir o jornal, hoje nem precisa abrir o jornal, não, é só ligar o telefone e vocês vão ver que o mundo não é um paraíso. Se parece mais com um inferno e com um purgatório, digamos assim. Um purgatório no qual vemos as pessoas constantemente em sofrimento, por culpas, por conflictos, por miedos. Um inferno para aqueles miseráveis que não têm o que comer, não têm onde dormir, não têm saúde, não têm educação, não têm proteção de ninguém. E um paraíso, sim, um paraíso para uma elite, para um grupo que tem a sorte de ter uma riqueza, que não é só uma questão econômica, de ter a riqueza de poder viver seus sonhos e lutar por suas realizações, que é um número mínimo dentro de nossa sociedade. Podemos discutir si los que están en el purgatorio son menos que los que están en el infierno. En realidad conocí personas con de extrema pobreza que tinham uma enorme riqueza interior que levava a eles a poder viver e realizar seus sonhos sem ter o que a maioria das pessoas procura nas suas vidas. Então, eu acho que esses números são variáveis. Também conheci, vamos dizer assim, pessoas ricas que ainda tendo riqueza financeira viviam em um purgatório ou viviam em um inferno de conflitos, de medos, de inseguranças. Então, tendo em conta que a árvore do poder está alimentada por duas fontes, digamos, uma fonte que vem do lado oscuro da psique, que tem a ver com fatores inatos e fatores inconscientes, instintos, que muitas vezes entram em um filtro através da razão, e a razão tenta dominar esses instintos e muitas vezes não sabe muito bem como lidar com eles. E outra parte que tem a ver com a alma, a consciência, é algo que nos ilumina e que não parte diretamente dos instintos, sino que talvez parta de forças que habitam neste universo, uma consciência universal, algo que nos faz transcender. Então, uma parte de nós quer dominar o mundo externo que nos rodeia, defender-se dele, superar-se através dele também, e outra parte quer crescer como um discípulo, como um mestre,
como alguém que pode ser um ser superior dentro de si. Alguém dentro de nós quer ser rei fora de si, e alguém dentro de nós quer ser mestre e sacerdote dentro de seu próprio templo. Quando unimos essas duas figuras, então temos aquilo que eu tento procurar em minhas aulas, é decir, criar um estudante que tenha a formação de um sacerdote místico e a capacidade de ser rei de seu próprio reinado, de seu mundo, do mundo que ele habita, sobreviver e levar adiante seus sonhos e servir a uma sociedade para que ela melhore. Então, é evidente que a sociedade vem sofrendo há milênios diversos tipos de agressões. Mas eu também tenho que concordar e reconhecer que são todas essas agressões que levam o homem a um processo de superação. Parte das pessoas entende que a agressão tem que ser enfrentada com outras agressões. E parte da sociedade entende que a agressão não precisa uma resposta igual ou semelhante para não se transformar naquilo ou naqueles que nos agredem. Eu diria que tudo isso é complicado e relativo. Quem procura o poder sabe que tem que se defender, e em um alto grau. É decir, não podemos tirar de uma nação seu exército. A defesa de uma nação é algo extremamente necessário, tanto na definição de seus limites regionais, geográficos, como políticos. Então, eu diria que a sociedade ainda não está pronta para a eliminação do fator de defesa. Todo o contrário, eu acho que a defesa deveria ser o elemento mais forte a ser desenvolvido. Então, levemos isso para um micro, ao lado micro. Vamos sair da nação e vamos entrar no indivíduo. Minha experiência sobre isso me mostra que a maioria das pessoas que estuda artes marciais, o que está simplesmente se defendendo de uma ameaça externa que para ele é constante. Temos um medo, sim, o medo de ser agredidos, torturados, perseguidos, roubados, enganados, manipulados, e desde criança o jovem observa o pai, observa a mãe, pode observar o jogo, a mentira, a manipulação dentro de sua própria família, tios, irmãos, e quando quer acordar ele se sente às vezes inseguro e impotente frente ao nível de agressão que ele percebe. Isso é a base do desenvolvimento do poder ou de uma superioridade que o indivíduo deseja desde criança. Vê o jogo dos pais, vê o jogo da família, vê o jogo da sociedade, e quando quer acordar se sente diminuto, impotente e incapaz frente ao tamanho das pessoas adultas e frente à sua força, frente ao meio da sociedade que ele está convivendo. Todo o que ele quer e todo o que ele deseja depende de que se lhe otorgue. Então, durante anos, digamos assim, o jovem, a criança, vive com uma fantasia de ser independente. Claro que essa fantasia pode estar unida a uma dependência paterna e materna, então ele acha que os pais devem mantê-lo o resto de sua vida, ou que a sociedade amanhã tem que dar o que ele acha que ele merece, ou, vendo que os pais não lhe dão todo o que ele aspira, ele começa a desenvolver-se e começa a sua luta, que algumas pessoas definem como uma luta agressiva, para ele conquistar seus sonhos mínimos de realização. Não estou falando de sobrevivência, estou falando de realização, que é o que leva o motivo, basicamente, a criança a criar uma série de sonhos que depois vai ir desenvolvendo na sua vida. A influência dos pais nessa etapa é fundamental, tanto para fazer que ele se desenvolva e cresça de uma forma independente, como para anulá-lo, castrá-lo e fazê-lo dependente. Então, nessa fase de crescimento, digamos assim, o jovem, eu acho que o fator de superação
y digamos, de autoafirmación, parte de su propia razón. Es decir, él analiza o jogo da vida a seu redor. Vê uma irmã maior com um conflito afetivo e vê que ela fica chorando porque o namorado a largou. A jovem que acha que os homens la têm que atender e que la têm que fazer feliz e que la têm que compreender, choca com uma realidade, e a realidade é que os homens não são papai, nem são o irmãozinho, nem são o amiguinho, e entra a procurar uma forma de enfrentar seus próprios medos e inseguranças. Aí vem a necessidade de roupa, maquiagem, sentir-se bonita, sedutora, atrativa, tudo faz parte de um processo de conquista e de domínio. Fíjense que faz anos atrás, muitas pessoas me consultavam sobre sonhos muito parecidos. E geralmente é um sonho interessante, a pessoa está voando. Em realidade, anos atrás, eu ficava numa dúvida de como interpretar o sonho. Porque o sonho de voar é um sonho clássico. Tá? E a maioria das pessoas está unindo o sonho a um fato psicológico puro. É decir, é um desejo de ter prazer, é um desejo de se libertar, é um desejo de fazer do que eu quero, tá? Liberdade, voar, liberdade e voar. Então, Freud uniu isso exatamente com o desejo sexual. Mas eu, com o correr dos anos, fui vendo que não é só isso. É dizer, eu não estou querendo negar o Freud, só estou querendo agregar coisas que são evidentes. É dizer, não precisa ser vidente para você perceber que faltam muitas coisas nas interpretações da própria evolução do mundo onírico ou a linguagem onírica. Então, existem vários autores que eu acho que é interessante que vocês leiam, Jung, Freud, Erich Fromm, são os três autores que eu acho que são interessantes, porque Jung vai para um lado, digamos assim, Freud vai para o outro, e Erich Fromm fica no meio, entre o coletivo, entre o arquetípico e o sexual de Freud. E nessa concepção, digamos assim, que é bem diferente, voar para mim é justamente o desejo inconsciente da pessoa ter poder. Ter um poder, que os outros lo vejam. Geralmente, quando a pessoa está voando, quer ser visto, mostrar que ele faz isso e não outros fazem isso. Assim como muitos sonhos em que a pessoa aparece junto de um presidente, de um ministro, de o Papa, é decir, alguém do poder, que ele vê do lado de fora. Quando ele voa, ele incorpora uma força que o coloca em um plano superior, distinto de toda a humanidade. Então, tem alguns que conseguem dar pequenos pulinhos, outros que voam mais alto em seus sonhos, outros que conseguem chegar às grandes alturas e sair da própria gravidade terrestre. Apesar de que às vezes fora do planeta se geram temores, sempre se tem temores. O que voa tem medo de cair e perder seu poder, o que voa um pouquinho, claro, não tem esse medo. Então, sempre estamos associando o sonho de voar a um fato de ter um poder. E o poder é algo que vem sendo exercido neste planeta há milênios. É dizer, não podemos dizer, existe injustiça, o que está acontecendo agora com a política é algo absurdo. Sempre foi assim. Só que antes estava mais oculto, e por isso eu dizia que temos uma grande virada no processo da evolução social, porque as redes sociais, a imprensa está procurando mostrar o que é oculto, mas o que está oculto é o jogo do poder, que é como uma caixa de Pandora que ninguém quer abrir, porque se se abre a caixa de Pandora, entrariam grandes pestes e uma destruição do mundo. Sim, talvez seria um apocalipse para alguns. Cairiam os grandes mitos, os grandes deuses, talvez as grandes religiões, talvez os grandes partidos políticos. Bom,
Tal vez, se todo isso cai, possa nascer um homem mais real, menos sofrido, mais verdadeiro. Talvez todo isso que se fala de justiça não seja tal justiça, talvez seja justiça para alguns e não para todos. Talvez as religiões e a moral caindo, todo se transforme e iria em uma direção que sirva para a maioria das pessoas. Então, é claro que se percebe uma transformação, que eu acho que é inevitável. Não é que essa transformação vem da justiça, vem de um político, vem de um filósofo, vem de um moralista. Toda a sociedade está procurando essa transformação. Já não é um mestre, um guru, um filósofo. Todos querem uma cultura, uma vida, uma segurança e uma saúde melhor. Só que antes isso era otorgado a algumas pessoas. Algumas pessoas tinham direito a algo, outras não tinham direito. Então, em realidade, o mundo está mudando. Alguns dirão para pior, outros dirão para melhor. De qualquer maneira, a transformação está se dando e é o momento ideal para você perceber o que tem dentro da caixa de Pandora, que está sendo aberta. Os interesses. Os que voam alto, os que voam a meia altura, os que voam muito baixinho. Voar é querer e desejar ter poder. Aprender artes marciais desde pequeno é desejar enfrentar outras pessoas e superá-las. Vivimos em uma constante luta de superação. Dentro da escola, quem tem a nota melhor, dentro do liceu, faculdade, universidade, quem é que se sobressai, quem é que voa por cima dos outros. Alguns vão querer ser juízes, outros políticos, outros militares, outros cirurgiãos. Todos querem poder. Alguns querem o poder de decidir sobre a vida e a liberdade dos outros. Então, vão querer ser juízes. Outros querem decidir sobre a vida. E se alguém morre e se acontece algo, em alguma medida não ter culpa. Então, podem ser soldados, policiais ou cirurgiões. É poder. Todos temos desejos de poder. Quando aprendo uma arte marcial, quando aprendo a orientar uma pessoa, estou querendo também ter um controle sobre o destino ou sobre a vida de algo ou de alguém. Um político quer ter um destino sobre um país inteiro. Ele ser o grande faraó, o grande papa de seu país e ficar eternizado na história. Esse é o desejo. Depois temos que ver se ele tem a capacidade de levar adiante seus sonhos, seus desejos, se isso sirve para seu país. Mas todos procuram poder. Só que dentro de nós, como vivimos dentro de uma educação na qual se nos dá a entender que alguém tem poder, alguém manda e alguém obedece, então papai tem poder, o dono da empresa tem poder, o político, o governador tem poder, o ministro tem poder, as outras pessoas têm poder e você não. Você só pode voar de noite dormindo em sonhos. De noite você pode estar dando a mãe um abraço ao papa. De noite você pode ter sexo, ter dinheiro e ter prazer. De dia não. De dia não. E o poder é algo extremamente forte que está sendo modificado em vários aspectos. Não estou falando da igualdade política entre homens e mulheres, porque isso ainda é uma enorme piada. Dentro de uma sociedade na qual as leis foram todas feitas por homens que mantêm o poder, e leis feitas para se manter dentro do poder, então não existe uma justiça que possa ser ainda evoluída para o homem que nós queremos ter de nosso lado. Poder. O homem vem castrando a mulher há milênios. Primeiro, através de ter seu poder econômico, é decir, a mulher não podia trabalhar. A mulher não podia estudar, não podia ler, não podia ser inteligente o suficiente para poder tomar atitudes, trabalhar e superar o homem. A mulher era castrada, com cintos de segurança e com a propriedade masculina. Então, não podia ter dinheiro, não podia ter sexo, não podia ter cultura. É decir,
O homem tinha as ideias e a mulher tinha que obedecer. Ainda hoje existem sociedades em quais essa regra é absoluta. Y digamos que esa regla existe en toda América del Sur, en América Central, en África, en muchos países en Oriente y en muchos países que consideramos avanzados y evoluídos de primer mundo. Entonces, continuamos los hombres queriendo tener un poder, sí, porque el poder nos realiza, nos da una sensación de seguridad, que fue perdida tal vez en el matriarcado y que está siendo o tentando ser recuperada en ese proceso patriarcal que ainda existe. Algunas personas hablan de machismo. El machismo es una exageración exacerbada e ignorante del juego de poder masculino. Mas que el cara no sea machista no quiere decir que no faça seu jogo. El machista, el perverso, el estuprador, é um jogo patológico extremo de um jogo que já existe e que todo homem tem dentro de si. E quando se dá poder à mulher, ela também o tem, porque é um jogo inato. Quando se dá nas condicionantes, o homem libera todo o que está reprimido e faz o que ele quer. Todo isso é porque não consegue ver dentro de si sua caixa de Pandora. Sua capacidade de abrir a caixa de Pandora se dá quando ele acha que tem poder. Então, posso mentir, porque a sociedade é ignorante. Olha, todas as mentiras que eu digo e ninguém me faz nada. Quando ele se sente livre de todo pecado e de toda culpa, então ele faz o que quer. Y eso es una de las cosas que yo discutía con Rengifo Otero, que en su época era una persona que procuraba, junto conmigo, conocimientos sobre Cábala y sobre misticismo. Claro que él era un mestre masón, pero la masonería tiene estudos más filosóficos sobre la Cábala y aparte práctica sobre la vida post-morte, desprendimiento, regresión, catalepsia, esse tipo de coisas é pouco estudada em termos práticos, mais filosóficos. Como a maioria dos estudos esotéricos e das lojas esotéricas que existem, fazendo monografias e estudos sobre temas em lugar de experimentarlos, praticá-los. Então, eu acho que essa troca foi interessante no sentido de perceber que o jogo. E Otero foi muito explícito nisso, dar ao povo o que o povo quer ouvir. Todo mundo sabe isso. Mas essa é a grande realidade da política, é dizer, o político mente. Nós mentimos. E muitas vezes nos mentimos a nós mesmos para justificar nossos desejos inconscientes. Na medida que o homem não olha a caixa de Pandora, ele não percebe sua capacidade destructiva. Isso foi o outro processo evolutivo de minha formação na cratologia. Estudando com Nelson Goldstein, que era um psiquiatra e psicossomatista, nós fomos a fundo nesse contexto. É dizer, ao não perceber nossos desejos inconscientes mais profundos de poder, nós, nesse processo, os reprimimos. E ao reprimir esses processos, surgem infinidade de fatores psicossomáticos que o homem sofre. Ou ele sofre, ou ele faz sofrer. É dizer, ou sofre internamente, ou faz sofrer externamente. Então, eu acho que o estudo da cratologia, é dizer, quando a psicologia aparece como uma ciência, nós vemos, dentro da cratologia, a psicologia como um elemento, um dos elementos a ser estudados. Extremamente importante, assim como é importante que o indivíduo saiba se defender, assim como é importante que ele saiba criar seu próprio alimento, produzir seus alimentos, fazer suas comidas, cuidar de si, cuidar de sua saúde, lavar sua roupa, ordenar seu ambiente, conviver em harmonia com a natureza. É decir, esse processo da formação do sacerdote e do rei é o que leva a um homem diferenciado com uma consciência superior. Quando eu falo de uma consciência superior, não quer dizer que o indivíduo é superior. Uma consciência superior é aquela que vê
ou erram na justiça, ou erram na moral, ou erram nas religiões, a mentira política, o engano, o jugo daqueles que nos rodeiam. Essa é uma consciência superior, aquela que me ajuda a conviver dentro de um mundo que é um purgatório, onde uns agredem os outros e onde alguns se colocam no papel de vítima para receber ajuda dos outros, e em um mundo que parece ser maduro quando é absolutamente infantil. Lembro de algumas pessoas que me diziam: ah, pero tu vê essas coisas de ciência ficção. E sim, eu vejo a ciência ficção porque eu acho que a tendência do homem é ocupar o universo. Mas essas mesmas pessoas que nos dizem que podemos ser inmaduros em certo aspecto, se interessam por futebol, carreiras de automóveis, que também são coisas de criança. Ir atrás de uma bola, decir, é um esporte. Pero se emocionam com um esporte, com um jogo, como uma criança. Onde está a maturidade? Somos todos crianças. Ainda queremos mexer em uma bola na forma que ninguém mexe, correr em um carro como ninguém corre. Todos nós queremos ser um herói. Em uma quadra de futebol, dirigindo um carro, voando nos sonhos, ou sendo eleito por uma massa de pessoas que votam na minha pessoa, que não é minha pessoa, é a pessoa que eu vendo uma imagem, a pessoa compra. Compraram um produto e eu acho que eu sou um grande produto. Todo ainda é uma piada, é uma grande piada, na qual todos enganamos e estamos sendo enganados. A cratologia pretende mostrar aonde está o engano e onde está o verdadeiro, é decir, levar a humanidade, cada indivíduo, em direção a uma verdadeira realização, é decir, não é só a realização daquela criança, que isso é o que Adler coloca que os sonhos do indivíduo nascem quando ele é criança, quando vê o grande conflito da sociedade que o rodeia, então ele empieza a ter sonhos, ideais, como uma fórmula de enfrentar a mentira, o engano e a manipulação. Não. É outra coisa. Detrás disso, detrás de penso e logo existo, eu diria assim, paro de pensar e existo. Porque dentro do misticismo o homem descobre qual é a sua razão fundamental de estar presente aqui e hoje. Não é para jogar só futebol, ou para correr em um carro, ou para ganhar dinheiro. O homem, durante toda a sua vida e dentro de sua juventude, ele também vai percebendo que tem coisas que são para ele e coisas que não são. Muitas vezes compra isto, quero aquilo, o jovem compra um objeto que queria, depois não, mas não é isso. Falta algo, falta algo, falta algo, até que alguém dentro dele começa a mostrar qual é o verdadeiro caminho. Não é o caminho gerado pela mentira, a falsidade, a manipulação e o engano de toda a estrutura que o rodeia. É algo que ele sente que ele tem que fazer. Já falei outras vezes que conheci pessoas que ficaram ricos de uma forma rápida e, digamos, fazendo grandes negócios, inversões, de muitas formas. Lo que se pode perceber, e eles mesmos dizem, é que os primeiros momentos de sua vida, em sua riqueza, entre aspas, é gastar, comprar tudo aquilo que eles não tinham. Passa um ano e meio, e de repente para essa ideia de consumo e começa algo dentro de si que os leva a uma procura, uma realização muito mais profunda que aquela que vem do consumo. Então, eu acho, do meu ponto de vista, que essa percepção que eles têm é verdadeira. Isso não quer dizer que as pessoas tenham que chegar a essa verdade através da miséria ou através do inferno da existência. É dizer, eu acho que todo mundo tem direito de ter e decidir quando parar de consumir. Acho que um místico precisa ter um ambiente adequado para ele desenvolver seu misticismo.
viajar a India, ir a Machu Picchu, visitar los templos que existen en todo el mundo. El místico que está fechado dentro de una cova, ele está limitado. Eu acho que todo homem, se quer ter riqueza, tem esse direito, porque o caminho da riqueza vai levar ele, sem dúvida alguma, a uma descoberta muito mais profunda que a caixa onde ele guarda seu dinheiro, o banco, a caixa forte que ele tem em casa, as joias, os carros, os terrenos. Não são nada. Ele vai morrer um dia e todo vai ter que entregar tudo. Quando se chega a uma verdadeira riqueza de poder, vocês vão ver que o sentimento que surge é resolver o mundo. Henry Ford quiso fazer isso, queria falar com Hitler, resolver o problema da guerra. Los grandes homens milionários do mundo se unem hoje querendo resolver o problema da miséria, da fome, das enfermedades. E precisamos dessa riqueza para nos ver a riqueza que nós temos dentro, o porquê estamos aqui, a verdade por la qual estamos aqui. Isso é o que eu espero que vocês estudem e aprendam. Algo que está dentro de vocês. Pretendo dar ferramentas para vocês chegar a esse caminho de ver a essência que habita em vocês. Em aquele que luta, que é um grande guerreiro, naquele que cura, naquele que exerce a justiça. Todos têm uma razão, muitas vezes psicológica, para sua formação, mas existe algo a mais. Não deixem de procurar, não parem no fato de ter algo. Sigam sua procura, sigam a luz, botem uma luz à sua frente e sigam essa luz. Ela é eterna. Bom, então, por hoje, muito obrigado. Nos vemos na próxima.